Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 115. E aqui do meu lado está o grande Gibson. Do outro lado direito. Sempre do outro lado direito, Gibson. Tudo Salve, bem, Guilherme, beleza? Tudo bem? Maravilha, hein? Acabou a Copa, agora acabou começa... essa folga, agora vamos pro que interessa. Vamos voltar pro vamos falar de futebol de verdade, bem jogado. Sem VAR. Sem firula. Não, ali é bola na canela, o cara cai no chão mesmo. Ingresso caro tem. Então... Ingresso caro tem, mas não é tão caro quanto a Copa, né? Não é tão caro quanto a Copa. Então vamos começar falando de Corinthians, porque aqui é Corinthians, certo? Opa, essa semana teve jogo, hein? Teve jogo essa semana, mas antes do jogo dessa semana, eu queria propor aqui pra gente e pro pessoal que tá assistindo a gente em casa também, a montar a escalação do Corinthians que você pensa que é ideal. Nesse meio termo, nessa volta agora de férias, tivemos aí saída de jogadores, chegada de novos jogadores. O treinador teve tempo pra treinar, né? A gente espera um Corinthians um pouco mais aguerrido aí nessa volta. Deu pra dar uma descansada e recuperar os jogadores que estavam machucados, que é importante. É verdade. Muitos jogadores machucados, 10 jogadores machucados e tal. Então eu vou propor aqui. Escalem aí o seu Corinthians, publica aqui nos comentários que a gente vai ler aqui. E o Gibson, por favor, já fale o seu Corinthians ideal pra essa volta, já na quarta-feira. Olha, o ideal eu não sei, aí cada um vai dar uma opinião, mas o Cassião obviamente volta pro gol. Claro, né? Na zaga ali provavelmente vai ficar o Henrique e o Pedro Henrique, né? Vai ficar a dupla ali. Fagner volta pra lateral direita, por enquanto ninguém vai vir cobiçar pra arrancar ele de nós, né? Ainda ninguém falou nada. Por enquanto ele vai voltar ali pra lateral direita. Eu na lateral esquerda eu acho que já tem que apostar no Danilo Avelar logo de cara que já chegou. Ele fez bons amistosos, teve inclusive naquele jogo contra o... Foi contra o Grêmio que fez aquela jogada linda? Sim. Cortou. Deu um chapéu. Deu um chapéu, merecia ter entrado aquele gol. Eu acho que é um cara, já que ele entrou, ele tá nessa função de substituir o Sid Clay que acabou de sair, cara, bicho, já tem que botar ele pra jogar. Surpresa de sair o Sid Clay um pouco? Né? Surpresa, mas a gente sabia que de qualquer maneira até ia ser difícil ele ficar além do fim do ano. Mas aí era uma outra conversa. Mas enfim. Pra conversar, negociar, digamos sem dúvida. Mas aí, continuando. Então, aí o Danilo Avelar vai ficar ali, né? Lá na frente que eu achei, no meio de campo, a gente tem muita gente que eu acho que dá pra jogar ali. Eu acho que é onde menos me preocupa. Agora, ali na frente, cara, que eu sei que o Loss vai querer... Pelo menos ele demonstrou nos amistosos que ele vai insistir com o Roger. Eu não insistiria com o Roger aí na frente, não, cara. Eu daria uma chance pro moleque lá, pro Matheus Matias. Eu daria uma chance, ele inclusive fez um gol de artilharia, aquele gol, o cara tá caído no chão e chuta a bola pra dentro. A bola sobra pra ele. Isso é gol sem travante. Ele enfia de dominar, de ficar pensando, mesmo colocar no quesito dominar, o Roger não consegue dominar uma bola. Né? Toda vez que ele tenta dominar a bola, ele perde a marcação. Talvez a grande dúvida dessa escalação seja nessa posição do 9 aí. Mas e no meio campo ali, quem você colocaria? Veja bem, Romero também vai ter que ficar, né? O time sem o Romero não é o Corinthians, né? Romero Mito, como tem aquela camiseta legal lá que a gente viu. A minha dúvida é se o Pedrinho fica. Eu acho que vai ser difícil ele ficar, com o Rodriguinho ali, com o Jadson ali na frente também. E ele não foi tão bem nos amistosos agora. Né, mas ele marcou o gol no Cruzeiro. Não, marcou o gol, mas digo, mas saindo do banco. Mas não teve um grande desempenho. Agora, ali no miolo, o cara tá mais tranquilo, cara. Tem o Gabriel? O Gabriel, que é o Pitbull, ali no meio, e o René Júnior, que eu acho que também ele deve ficar na vaga ali. Eu apostaria nesses dois. A defesa ali, eu acho que você matou, não tem muito segredo, vai ser essa. Ali não vai ter muita variação. Henrique e o Avelar. Acho que no meio campo o Gabriel e o René Júnior por enquanto, mas eu acho que o Gabriel, se ele não ficar esperto, ele perde a posição pro Ralf daqui a pouco. Sem dúvida. Ralf voltando aí de contusão. Eu colocaria o Cleison, o Rodriguinho e o Romero. Acho que o Cleison foi melhor que o Pedrinho nessa formação que o Loss tá pretendendo, né? Nessa formação, o Jadson acaba sendo um reserva do Rodriguinho ou até entrando no segundo tempo para aumentar o nosso poder ofensivo. Eu, ao contrário de você, eu acho que o Roger hoje ainda tá um pouco melhor que o Matheus Matias. Mas eu acho que os dois, tanto o Roger quanto o Matheus Matias, ganha uma concorrência importante aí do Jonatas. Sim. Que ele não participou desses amistosos oficiais, mas ele participou de um jogo treino contra o São Caetano e já meteu o gol, foi o gol da vitória desse jogo treino. E ele tá chegando, tá animado, é um jogador que tem um histórico melhor do que o Roger. O Matheus Matias ainda tá construindo a sua história. Sim. Não dá pra dizer isso. Ele nem tem história ainda. Eu acho que o Jonatas pode aí correr por fora e roubar a posição tanto do Roger quanto do Matheus Matias. Mas e pessoal, aí tá falando a escalação deles? O Igor Lutero mandou a escalação dele aqui, com o Cassiano, o Fagner, Henrique,
Pedro Henrique e Avelar, uma coisa aqui. Ralf Gabriel, no meio ele botou Ralf Gabriel. Ralf Gabriel. Dois cães de guarda. Exatamente, ali. Uma pra defesa fechar mais segura. Pitbull e Rottweiler, né? E ali na frente com o Vital, Rodriguinho, Romero e Pedrinho. Ele não gostou do centroavante, né? Ele não tirou o centroavante. Colocou a formação que Tucarilli vinha fazendo, né? O Loss optou, parece, tudo indica, pela presença de um centroavante. Sim, né? sim. Nesse meio de semana, nós tivemos esse amistoso, Corinthians 2, Cruzeiros 2. Você assistiu esse amistoso, Gibson? Eu vi só o final do segundo tempo, cara. Eu tava trabalhando, eu achei que era mais tarde, pra ser bem honesto, o jogo. Eu tava achando que ia ser à noite, mais à noite. Então, quando eu cheguei em casa, eu tava no final do segundo. Eu peguei os últimos 25 minutos, 20 minutos do jogo. Pegou o empate do Corinthians. Exatamente, foi a parte boa, né? Não fiquei ali sofrendo atrás. Acho que foi interessante esse amistoso, assim, né? Ele saiu perdendo de 2-0 e aí colocou esse desafio, né? Amistoso às vezes fica com aquela cara muito... Sim. De repente o time já tá ganhando de 1-0, fica um passinho pra lá, um passinho pra cá, nenhum dos dois times se empenha muito. E o Corinthians saindo perdendo na arena, com a arena lotada, né? 37 mil pessoas na arena no amistoso. O Corinthians colocou ingresso gratuito pras mulheres. Então tinha mais de 15 mil mulheres lá no estádio, então a torcida empurrando o time, o Corinthians foi pra cima e conseguiu um empate. Isso foi bem bacana, acho que mostrou uma garra, uma vontade que o time não vinha mostrando ultimamente. E aí ele teve que mostrar, né? O Corinthians empatou com o gol do Paulo Roberto, que jogou muito mal apesar do gol, e do Pedrinho já na segunda etapa, que acho que você até viu, né? O gol. Eu achei interessante essa mudança de postura, principalmente no segundo tempo, quando o Loz apostou numa equipe mais ofensiva e colocou o time pra frente mesmo. Vamos jogar pra frente, vamos atrás desse empate. A torcida pedindo o Pedrinho, colocou o Pedrinho ainda foi lá e marcou o dele. Uma bela jogada, aliás, do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel jogou bem. Isso que eu ia falar, cara, bicho. Tem aparecido bem. É um outro nome ali na frente que se ele começar a ter um mínimo de estabilidade, não é estabilidade a palavra certa, quer dizer, de performance, se estabelecer o mínimo, é uma opção ali pra frente também, né? Pra mudar o jeito de jogar, né? Depende do jogo, como é que tá. Pelo preço que ele veio, né? Bom que seja uma opção, né? Ele deveria ser o titular, mas ele não tem sido titular. Se ele jogar pelo que foi pago por ele, realmente ele é o titular, indiscutível, porque foi caro e ele já mostrou que pode jogar mais. Não veio jogando muito bem. Por isso que tá no banco. Nesses amistosos aí ele jogou melhor. Eu senti uma fagulhazinha. Sempre entrando depois e tal. Sim. Acho que vamos mostrar serviço, né? Vamos ver quando a coisa começar pra valer agora, voltar, se ele vai continuar assim. Se ele continuar assim, ótimo. Grande, ganhamos uma boa opção pro Corinthians. Mas o Marquinhos Gabriel, que a gente conhece, aquele meio indolente, assim, só passando o pé em cima da bola e tal, a gente não quer, não. E tem a encrenca também, né, que você até comentou na sua resposta da pergunta da semana lá da Irmandade. E, cara, assim, o Corinthians passando de fase nos campeonatos, ele joga 2 vezes por semana até o fim do ano. Pois é, né? Esse é um problema que o Corinthians vai ter que enfrentar, vai ter que encarar. Haja plantel, né? O brasileiro não tem escapatória. Tem mais porrada de rodadas aí, não tem como fugir dele. A Copa do Brasil e a Libertadores, uma eliminação, você tira jogos também. Claro, não é o ideal. Mas você pode fazer uma opção, vou jogar só o brasileiro, como o Corinthians já fez em outros anos. Em 2015, por exemplo, o Corinthians jogou com um time bem reserva e foi eliminado, mas depois ganhou o brasileiro. O Grêmio fez uma aposta pela Libertadores no ano passado, e também a gente não sabe o que aconteceria com o campeonato, eles jogando o campeonato à vera. E agora o Corinthians tem que encarar, tem que fazer uma escolha. Eu acho que o Corinthians não tem elenco para disputar essas 3 competições simultaneamente. Eu acho que nenhum time brasileiro tem elenco pra jogar. Quarto domingo. Não é nem só o Corinthians, acho que nenhum time brasileiro tem elenco pra jogar. O time vai chegar morto lá, e a gente já percebeu nesse final de semestre, nessa parada da Copa, que o Corinthians precisa ter descanso, né? Os caras também começam a se machucar, começam a sentir, aí puxa o músculo e não sei o que, e pô, chega uma hora que não tem mais quem botar em campo. E eu acho que essa é uma escolha que o Loz vai ter que fazer. Enfim, mas o saldo dos amistosos do Corinthians foi positivo, né? Eu achei, inclusive, essa semana, fiquei meio por fora dos outros times, essa semana eu fui dar uma pesquisada, e eu vi, por exemplo, que o nosso adversário da Vila Sônia, que inclusive vão jogar com ele no próximo fim de semana. Sim, vamos falar. Eles fizeram uns amistosos, mas fizeram uns amistosos de merda, assim, aquele puta time 0x0, Zé Ruela. Acho que nesse sentido, acho que o Corinthians chega mais bem preparado pra esse retorno.
Chega com mais ritmo. As escolhas dos adversários foram boas, né? Sim, pô, 2 jogos com o Cruzeiro e com o Grêmio. Pô, são 2 times que estão aí pra brigar pelo brasileiro. Então eu acho que, pô, a gente chega mais inteiro pra essa volta do que por exemplo, o time da Vila Sônia. Não, eu acho que os resultados foram positivos pro Corinthians, né? São 3 jogos, 2 vitórias e um empate ali, perdendo de 2-0, conseguindo um empate. Então, eu acho que talvez a grande vantagem desses amistosos é o Loss conseguiu aí um fôlego, né? Sim. Que vinha sendo muito pressionado, mas com esses bons resultados no amistosos, talvez a pressão diminua um pouco. Claro que vai começar agora que aí foi o que eu falei na minha resposta da pergunta da semana. Agora que vai começar que a gente começa a somar e subtrair os pontos do Loss ali, né? Agora que... Então vamos ver o que ele vai fazer. Então, vamos aguardar. Não só pelo desempenho do time, mas também agora, enfim, ele tá com o elenco mais na mão, ele já testou várias opções do que ele tem em mente de jogo. Então é da substituição que ele vai fazer, não só de resultado, enfim, mas de como ele vai se portar agora nessa volta do campeonato. É verdade. E tem gente aí comentando, falando alguma coisa? O Rui Jordan Saraiva tá falando que, na opinião dele, é bom era apostar na Copa do Brasil, segundo ao forte encaixe financeiro que pode obter ao vencer a Copa do Brasil. É verdade, isso é uma opção financeira. A Copa do Brasil é a competição mais... que dá os melhores prêmios, né? Das que os 3 que o Corinthians está... O melhor até que é da Libertadores. Bom, o próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo. Quarta-feira, a volta né, do Campeonato Brasileiro na Arena, Itaquera. Quarta-feira, 21h45, deve ser o jogo da TV. Provável. O Corinthians, é bom lembrar, né? Terminou nessa parada, o Corinthians está em 10º lugar do campeonato, está na metade da tabela, com apenas 16 pontos em 12 jogos disputados, o que na média dá 44%, um pouco a mais de 44% dos pontos conquistados, uma média bem ruim. A vitória contra o Botafogo ajuda muito a gente a melhorar essa porcentagem de pontos aí que o Corinthians precisa recuperar, né? A gente lembra que essa porcentagem de 44%, o Corinthians não cai, mas também não chega em lugar nenhum. Exatamente. Não chega em lugar nenhum. Mas eu acho que agora, cara, ainda vai estar voltando, tá com fôlego, né? É pra pensar em semana de 6 pontos, cara. Não só quarta agora contra o Botafogo, contra sábado contra o time da Vila Sônia. Só pra terminar aqui esse lembrança de como que tá o Corinthians, o primeiro do campeonato é o Flamengo, que tá com 27 pontos. Portanto, a 11 pontos a distância já tá grande pro primeiro colocado. Claro, o campeonato ainda tá começando, são 12 rodadas apenas, de 39, né, 38 rodadas. Então não foi nem um terço. Tem muito jogo aí pela frente, mas ela já cresceu e a gente tem que correr atrás disso pra sonhar com alguma coisa, né? Ano passado a gente tava com uma distância maior ainda pro meio da tabela. Sim. E Neguinho chegou no final, chegou da cola no final. Colou. Eu acho que é muito cedo pra desistir do campeonato ainda, cara. Tem muito campeonato pra ser jogado. E nessa janela de transferência, o próprio Flamengo perdeu o jogador. Sim. Então, tem que ver como o resto dos outros times vão voltar. Exatamente, como todo mundo vai voltar, né? Porque, de certa forma, também eles tiveram uma espécie de mini férias ali e tal. De repente o time volta desatento, volta sem concentração. A impressão que eu tenho é que se continuasse se não tivesse acontecido a Copa do Mundo e o campeonato tivesse corrido normalmente, o Corinthians estaria nesse mesmo meio da tabela e mais longe da ponta ainda. Mas quando dá uma parada dessa, é que nem quando o cara finge que machucou ali, pra dar aquela quebrada, esfriar o jogo. Quando esfria o jogo, você tem uma chance de pegar... Pois né? De repente esfriou o campeonato. Vamos ver se agora a gente consegue dar um start aí Verdade. E pegar uma sequência boa de vitória. É verdade. E o Corinthians vai jogar no fim de semana, vai jogar no sábado, né? Não vai jogar no domingo, vai jogar no sábado, o clássico. Essa mania que eles têm de marcar clássico pra sábado à noite. Vai entender, né? Vai entender. Quer dizer, a gente entende, porque é pra vender o pay-per-view lá. Claro. Vai jogar lá no Panetone no sábado, 9 da noite. Embalos de sábado à noite. Que beleza, hein? Que deprê. E, para lembrar, como você falou, o time lá da Vila Sônia, ele tá mais bem colocado na tabela. Mas aí, o campeonato volta quente pro Corinthians. Aí um jogo importante contra o Botafogo. Sem dúvida. E depois o clássico, que é sempre importante, contra o time lá da Vila Sônia, como a gente tá falando aqui. Pô, e o Balbuena, cara? O Balbuena vai fazer muita falta. Aí é dureza, hein, cara? Uma coisa que eu anunciei, ele vai sair. Outra coisa, quando apareceu a foto dele lá com a camisa do presuntão ocidental, eu olhei e falei, não, Balbuena, volta aqui, meu filho. Vai fazer falta. Vai fazer muita falta na nossa zaga. A gente tá com o Pedro Henrique aí. Eu acho que a gente tem um zagueiro reserva, o Léo Santos, que eu acho que talvez seja uma grande joia do Corinthians. Sim. De repente a chance aí deles aparecerem. Eu, pra falar a verdade, não gosto muito do Henrique. O loirão lá não me agrada muito. Eu não sinto tanta firmeza nele também, não.
Você acha que o Léo deveria ter uma chance, hein? Cara, eu acho que ele deveria ter uma chance faz tempo, né? Ele sempre mostrou, sempre que entrou, ele mostrou muita vontade, muito talento. Mas eu gostaria muito de vê-lo. Mas também eu acho que ele vai entrar, vai jogar 1 ou 2 anos aí e logo em seguida vai embora, porque esse cara tá prometendo. Bom, vamos falar um pouco de Copa do Mundo, Gibson. Copa do Mundo, acabou. Essa Copa do Mundo deve ser conhecida aí historicamente pela Copa do Mundo do VAR. Do VAR, né? Sem dúvida. Do árbitro de vídeo. A estreia do árbitro de vídeo na Copa do Mundo. E eu acho que não tem mais volta isso. Eu acho que o árbitro de vídeo chegou pra ficar. Não, é uma demanda antiga. Acho que faz tempo que tá precisando já de fazer isso. Acho que a gente vai ver agora cada vez mais presente nas próximas ligas. A Libertadores já anunciou que a partir das quartas fases vai ter. A partir das quartas agora, não vai ser agora nesses próximos jogos, mas na outra fase já vai incluir. Eu tô muito curioso pra ver como ela vai funcionar aqui na América Latina, porque uma coisa é lá na Europa, durante a Copa do Mundo e tal. Aqui, com o neguinho jogando lata enfim. É outra pegada, né, bicho? Gás de pimenta em vestiário, essas coisas todas. Eu quero ver como é que o árbitro de vídeo vai funcionar aqui. Mas o que você achou do árbitro de vídeo nessa Copa do Mundo? Não, foi uma primeira experiência, obviamente, né? Pra valer do árbitro. Eu acho que na média foi super positivo o árbitro de vídeo. Eu acho que faltou um pouco de critério, não na utilização do árbitro de vídeo, mas na questão da interpretação das jogadas. Porque eu acho que teve jogadas na Copa que um árbitro deu, por exemplo, um pênalti, o outro não deu. Né? Precisa ter na hora que o cara vai olhar o vídeo, tem que ter uma certa uniformidade nessas decisões. Exatamente, tem que ter um pouco mais de consenso pra não causar o árbitro que é pra tirar a injustiça do jogo, né, pra tentar deixar o jogo ser um pouco mais justo, e vai acabar causando uma injustiça. Então não pode deixar o VAR ir contra o princípio dele. Mas eu acho que o VAR já tinha que ter tido faz tempo já no futebol, cara. Eu acho que pra essas questões mais simples, quer dizer, a bola entrou, não entrou, enfim, o impedimento... Entrou, tem o negócio da bola eletrônica, que já estreou na Copa. Mas já outra Copa. Mas já é um... Eu acho que isso funciona e não tem erro, né? Entrou, sim. Enfim. Mas pra essa coisa de foi pênalti, não foi pênalti, às vezes também causa uma... Não, e é aquela coisa que às vezes o juiz não viu a jogada, né? Se alguém que faz uma reclamação muito acentuosa de alguma coisa, ele pode parar pra olhar e falar, peraí, deixa eu ver o que aconteceu ali. Ou ele não para, mas de repente o pessoal que tá lá no árbitro de vídeo avisa ele, falou, opa, lá, rolou, o cara deu um pescotapa no outro cara ali, expulsa ele. Eu acho que uma das coisas que pode ser melhorada é isso, né? Os jogadores em campo, ou o treinador, poder pedir uma interpretação nova do juiz em algum lance, né? Por enquanto, essas avaliações são feitas apenas pelo árbitro e pelos... Árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo lá em cima, o pessoal olhando lá. O técnico não pode falar... não tem voz ativa de chamar uma consulta. Acho que seria interessante eles poderem fazer isso, ao invés de rever todo o lance, porque, pelo que eu entendi, segundo as regras da FIFA, todo lance de gol é revisto. E alguns lances de pênalti e tal, que foi a principal utilização dele foi realmente pra isso, pra marcar pênalti. Acho que foi o que a gente mais viu aqui nessa Copa do Mundo, o árbitro de vídeo marcando pênalti. Mas teve uns 2 lances que eu me lembro de cabeça agora, dois com certeza, 3 que foram impedimentos também, que o árbitro nem o bandeirinha deram impedimentos e tinha impedimento no lance e o gol foi anulado. Tiveram esses lances bem que é legal. Interessante. Eu acho interessante que sai um gol, que o árbitro de vídeo vai lá e põe uma lupa no lance pra acabar com esse negócio de favoreceu, porque não viu, blá. Sim. A função do árbitro de vídeo é essa. Mas eu acho importante que o técnico ou o capitão do time, aí pra saber quem que teria essa... Talvez os dois. Talvez os dois tivesse a oportunidade de chamar. Eu colocaria 2 por tempo. Pode chamar 2 vezes, cara. Você achou que aquela bola ali foi falta? Chama aí. O problema é que às vezes no meio de campo e tal, faltas e tal, é uma coisa muito... mas ninguém vai querer gastar um árbitro de vídeo numa falta no meio de campo, seja um contra-ataque, sabe? Essas coisas assim, tipo... O cara também as pessoas são 2, não é ilimitado. E acho que ia ser interessante colocar isso, que nem no tênis funciona isso. O cara pode chamar ali acho que 2 por 7, acho que 2 ou 3 bolas ele pode chamar. Se ele chama e ele acerta, ele não perde, inclusive ele pode continuar chamando mais 2 vezes. Se ele erra, enfim, aí ele perde uma chamada. Mas eu acho que a diferença principal do futebol pro tênis ou pro vôlei e tal, é que o futebol ele exige uma interpretação do juiz, sem dúvida, de quem tá vendo, né? O tênis é muito mais simples, a bola foi dentro, foi fora. Então, vamos ver, no vôlei também, a bola bateu no bloqueio ou não bateu no bloqueio, foi dentro ou não foi fora. No futebol, às vezes não, a bola bateu na mão do
do zagueiro. Foi pênalti ou não foi pênalti? Depende de quem chutou, como foi, qual foi a distância. Ângulo, abriu o braço, não desviou abriu o braço. A bola demais, tirou da jogada. E aí a gente pode até colocar, às vezes, o mesmo lance com 2 árbitros diferentes ser interpretado de maneira diferente. Foi pênalti, outro vai falar, não foi pênalti. E tem muita gente reclamando do árbitro de vídeo poder ver o lance em câmera lenta, que a câmera lenta traz uma dramaticidade ou cria um espaço de tempo diferente pra ele interpretar, às vezes, a reação do jogador ao botar a mão na bola, por exemplo. Mas se for pra tirar a reação, então, cara, teria que ser no meio da jogada. Então, poderia ter o árbitro de vídeo. Eu acho que já que você vai botar o vídeo, cara, tem que poder botar em Full HD, câmera lenta em... Não, eu concordo. 180 frames por segundo, né? Pro cara fazer o time bullet do Matrix, né? Vai ter que ter um ajuste, obviamente, da utilização dele, de como fazer, dos procedimentos, mas fora isso, cara, e você gostaria de ver o árbitro de vídeo já presente no próxima edição do Campeonato Brasileiro? Eu acho que tinha que ter até no Paulista, cara. A gente tem que começar o ano já com o VAR. Em todos os campeonatos brasileiros. Todos os campeonatos. Não interessa o tamanho do campeonato, se é o Paulistinha, se é o Copa do Brasil, se é... Copa São Paulo. Copa São Paulo Juniores. Até na Copa São Paulo Juniores, cara. Sabe por quê? É uma coisa engraçada, né? Você pega, tipo, a Libertadores, por exemplo, ele é um torneio que tradicionalmente é violento pra cacete, cara. Todo mundo desce porrada, né? Principalmente a gente sabe, os nossos irmãos, né, argentinos pegam pesado, os paraguaios pegam pesado pra cacete, né? Então, cara... Você pega, por exemplo, nessa Copa do Mundo, já teve uma queda brutal de cartões vermelhos nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque tá todo mundo sabendo, cara, que você tá sendo filmado por 36 câmeras, né? Se o árbitro não vê, alguém vai ver e vai te dedar, né? E se alguém dedar, agora tá valendo dedar. O cara de vídeo pra falar, opa, olha lá, o cara pegou e deu um pescotapa no cara que você não viu. Antes não podia, né? Às vezes a TV mostrava o pescotapa e o árbitro não podia fazer nada. Passou batida, então já era. Às vezes, de vez em quando, quem sabe ele era punido num tribunal superior. Então, eu acho que, por exemplo, agora o fato de ter o VAR a partir das quartas na Libertadores vai ser um problema pro campeonato, no sentido que tudo ali, cara, é um jogo muito pegado. Não vai poder mais ter a mesma pegada que tá tendo, porque de violência, eu digo, porque senão vai ser amarelo e vermelho toda hora e pênalti toda hora, né? Então os caras vão ter que entrar mais na manhã, vai mudar o jeito, acho que o futebol vai ser mais jogado e menos pegado. Eu acho importante, nesse sentido, com essa consequência dos adultos profissionais, eu acho que desde a Copa São Paulo, já tem que formar os caras pensando nisso, falando, cara, estão de olho em você, cara, joga a bola aí e não faz cagada, sabe? Tipo, então a molecada já vai aprender a jogar nesse contexto do VAR, né? Que é um contexto diferente. Então agora você tem que jogar pensando nisso, né? Eu não vejo um movimento... A CBF fez aquela proposta meio idiota no início do ano e que os clubes não aceitaram, mas eu não vejo também um movimento muito grande dos clubes em propor, em querer de verdade implementar isso no ano que vem. Eu espero que talvez com essa Copa isso mude. Né? Sem dúvida. Mas eu acho que não teve um movimento tão grande dos clubes de querer implementar, porque a CBF quer jogar o custo disso nas costas dos clubes. Né? E os clubes estão todos ferrados de grana. Né? Então ninguém falou, eu não vou bancar essa brincadeira. Que tem dinheiro é a CBF. Né? Então banca aí. A CBF não quis bancar. Eu acho que ano que vem não vai ter jeito, cara. Vou ter que entrar numa coisa, porque eu acho que agora que teve o VAR, cara, vai ter o VAR na Libertadores, cara. O fato de ter um campeonato sem o VAR vai parecer um campeonato de várzea. Sabe? Vai afetar a credibilidade. Pô, esse campeonato não tem VAR, mas que campeonato é esse aí? É verdade. Afeta a credibilidade. Então vai ter que ter, cara. Acabou. O campeonato é grande, é bom. Exatamente. É justo e tal. Brasileiro não tem Vamos VAR. Ter acabou. O VAR. Então acho que agora não tem mais como não ter o VAR. Acabou. Vou ter que entrar num acordo ali, sei lá, quem que vai bancar a brincadeira se vão ser os clubes. A CBF vai ter uma porcentagem pra cada um, mas vai ter que ter, cara. Né? Porque acho que as pessoas não vão mais aceitar sem. Né? Já entrou pro vocabulário, né? Aquele sinal do quadradinho e tal. Em lances polêmicos no Brasileiro, a gente deve ver jogadores falando isso, mesmo que não tenha essa possibilidade. A reclamação agora não vai ser pro juiz dar cartão, claro. Não é pro juiz que tá simulando, sei lá, os jogadores vão começar a fazer esse gesto em campo. Sem dúvida. Invariavelmente, eu tô vendo isso também. Mas vamos agora pra polêmica, Gibson. Eu sei que você achou essa Copa uma grande... nhaca. Pra não falar outra coisa. Eu queria que você me dissesse o porquê. Por que você achou essa Copa uma nhaca? Eu achei uma Copa fraca, né? Particularmente, acho que teve um choque também. Não, mas você achou fraca tecnicamente ou de emoção?
Ou as duas coisas? Emoção pra mim sempre... Cara, a Copa do Mundo é impossível não ter emoção. Sempre tem emoção, cara, a Copa do Mundo. Porque, cara, a Copa do Mundo... Só de você ver todos os caras lá jogando, isso é legal. Mesmo os times mais fracos. Mas eu acho que tem Copas menos emocionantes e outras mais emocionantes. Sim, mas, por exemplo, pra dar um exemplo da primeira fase dessa Copa... Na primeira fase não, foi na segunda rodada da primeira fase da Copa, na fase de grupos, né? A Inglaterra também tem aquele 6x0 no Panamá. E, bicho, o Panamá foi lá, primeira participação deles em Copa, o cara tomando 6x0 da Inglaterra. Os caras foram lá, meteram gol. Bicho, os jogadores já torceram comemorar como se fosse campeão, né? Já fosse ganhar a Copa do Mundo, cara. Isso é a coisa mais legal que tem, bicho. Isso é fenomenal. Né? Isso vale mais pra mim do que o jogo da final. Né? Achei mais legal do que o jogo da final, achei mais bacana, né? Então sempre tem emoção na Copa do Mundo, mas eu acho que o nível técnico dessa Copa do Mundo foi muito fraco. Foi uma Copa do Mundo que nenhum atacante fez nada. Não teve um atacante que jogou bem nessa Copa, né? O Kane. O Kane, que é o suposto artilheiro da Copa com 6 gols. Não, suposto artilheiro não, ele foi artilheiro. Então, foi, mas por quê? Porque desses 6 gols, 3 gols foram de pênalti com o VAR lá, né? E aí o cara não sabe chutar uma bola no gol. E o cara foi artilheiro da Copa. O Kane não sabe chutar uma bola no gol, né? Não, mas os números do Kane são... Se a gente pegar no ano e tal, ele é o artilheiro do ano em números de gols por jogo, o número dele é espetacular. Na liga inglesa. Não, tudo bem, né? Mas na Copa não fez nada. Não, na Copa, né? Ele deixou a desejar. E a Inglaterra não fez nada, era só gol de cabeça, só chuveirinha na cabeceira, chuveirinha na cabeceira. E os times foram muito fracos, cara. Então, você vê que esse ano não teve agora, hoje, eles têm que dar pra alguém o troféu, deram pro Modric, né? O melhor da Copa. O melhor da Copa. Mas, cara, bicho, honestamente, cara, lembra de uma partida memorável e fala, cara, o Modric destruiu. Não, cara, eu não lembro. Tem momentos muito bons, porque ele é um baita jogador. Não tô aqui dizendo que o Modric não joga, joga pra caramba. Mas não teve um jogador que se estraçalhou na Copa, como sempre teve. Não teve um Rodriguinho, né? Então é um prêmio que assim, eles têm que dar pra alguém, né? E de preferência um figurão. E normalmente um dos finalistas, né? Como, obviamente, o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, esses caras que são figurão não foram pra final, né? Eles deram pro Modric, né? Mas foi uma Copa sem média de gols muito baixa. E se for descontar os gols ainda de pênalti, que foi o dobro da Copa passada, por exemplo, né? Se for descontar os gols de pênalti e os gols do VAR, cara, aí a média de gols dessa Copa despenca lá pra baixo. Apesar, e é engraçado que você comentou, né? Porque uma Copa quase sem 0x0 nenhum, teve acho que 1-0x0. Teve 1-0x0, que acho que foi o pior jogo da Copa. França e Dinamarca, um jogo que os dois já estavam classificados. Sem dúvida. E foi um jogo, enfim, um jogo sonolento demais. Mas eu acho que foi uma Copa que não dá pra dizer que foi uma baita Copa. Não teve nenhum time que você fala, cara, esse time jogou muita bola. Não teve, não jogou muita bola. Teve times bons. A França, pra mim, desse chaveamento lá do Brasil, desde que o Brasil saiu fora, eu falei, a França vai ganhar, vai levar, né? Porque o Uruguai não ia ganhar, o Uruguai, ainda mais se o Cavani lá que não pôde jogar. Acho que o seu Cavani prejudicou demais. Mesmo com o Cavani já não daria pé, eu acho, mas com o Cavani, sem o Cavani esquece, né? A Bélgica não tinha time pra ganhar da França, nem do Brasil ganhou, pra mim, é aquele jogo que se tivesse 10 jogos, o Brasil ganhava 9 e a Bélgica ganhava 1, mas ganhou aquele jogo, tem que engolir, acabou. É um time bom, belga? É um time bom, é time bom, mas também eles não sabem chutar no gol, eles não fazem gol, cara. A Croácia, que tudo bem, é um time aguerrido, é um time que todo mundo gostou de ver, porque é um time que vai em cima. Mas isso que eu ia falar, eu acho que a Croácia deu um exemplo, assim, de raça, de vontade de superação. Não, sem dúvida. Que é sempre interessante. Eles chutam muito mal gol. Eu tava vendo, foi o time que mais errou. O chute deles era absurdo, quantidade de finalizações, mas não acertava o gol. Era tudo bola Bandeirantes, canal do esporte, né? Aquelas bolas pra... Chegaram ali tudo pendurado, né? Tudo prorrogação, pênalti, prorrogação. Mas é uma história de superação, né? Não, a Croácia sempre saiu atrás, mas recuperava, e aí... Eu não discordo, eu acho que até o jogo foi emocionante hoje, né? Mas o fato de um time que foi exemplo de superação, com tanta deficiência de finalização, chegar na final da Copa, mostra o nível da Copa como foi. Não dá pra você comparar com essa Copa aqui, como por exemplo a de 98, foi uma baita Copa, né, que a França acabou ganhando, mas foi uma baita Copa, tinha vários times jogando bem pra caramba. Em 2014 aqui foi uma Copa com vários times também jogando pra caramba. 2006 também, 2010 que eu achei uma Copa mais fraquinha, um pouco mais, mas 2006 foi uma baita Copa também, né? Eu achei uma Copa fraca, né? Não, eu entendo o que você falou, mas eu acho que a gente teve bons jogos aí. Eu acho que a gente teve aquele Portugal e Espanha, que foi um espetáculo, eu achei, de 3-3, né? Eu acho que a gente teve o jogo da França e Argentina, que também foi um jogo animado e tal. E eu achei a final interessante. 4-2 numa final de Copa do Mundo. Eu acho que a Croácia bobeou demais, quer dizer, ele entregou 2 gols ali pra França, um gol contra aquele penal do VAR, que prejudicaram demais a campanha da Croácia no final.
Mas enfim, eu acho que o nível da Copa eu achei bom. Também não achei tão ruim quanto você achou. Porque eu acho que na média os jogos foram bons. Tivemos menos jogos ruins. Eu não sei, eu achei que teve muito mais jogo legal na Copa passada aqui no Brasil. Eu achei a Copa do Brasil muito mais legal do que essa Copa aqui. De disputa mesmo. A Copa passada, além de muito mais, uma média de gols muito mais alta, aliás, foi a Copa com maior média de gols, né, da era das 32 seleções. Tem muito jogo com viradas, foi uma Copa muito mais emocionante, não só porque foi aqui no Brasil, tô falando, tirando o fato que tava aqui. Não, foi. Mas a Copa foi muito legal, cara. Não, foi muito melhor. Né? Eu achei que essa Copa aqui ficou aquela coisa aí. Apesar da final do Brasil ter sido só 1-0. Na Copa passada não rolou essas presepadas, tipo, por exemplo, ficar lá, chegar na última rodada em Inglaterra e Bélgica, lá botar time reserva, porque ninguém queria ganhar pra ficar na chave do Brasil, sabe? É muito deprê isso, cara. E eu acho que por exemplo, como a França e Dinamarca também, que os dois já classificados, ficaram num 0-0. Sem dúvida, o Japão, ela ficou 10 minutos enrolando a bola lá pra tentar no saldo de cartão se classificar. Né? Enfim. Teve esses pequenos momentos ruins nessa Copa do Mundo. Vamos falar das meninas? As meninas, cara, teve jogo sexta-feira, elas ganharam do Kinderman de 1-0 e com esse placar valeu a classificação com 4 rodadas de antecipação para a próxima fase do Brasileirão. Então, cara, as meninas estão quebrando tudo. As meninas estão mandando muito bem. Tão foda. Essa vitória foi importante pela classificação e também por ser a vitória em cima de um adversário. Exatamente, de um possível adversário, depois do mata-mata, né? Uma última passagem, Gibson, o pessoal falando alguma coisa? E o Guilherme vai falar, Franca, esse lance da fraude do Corinthians pediu pra gente comentar, que é muito sério e pode prejudicar o nosso time. A fraude das eleições e tal. Isso está sendo muito falado, mas a princípio essa investigação ela não tem poder de anular a eleição em si. Teria que se entrar com um processo civil na justiça mesmo para que se anulasse essa eleição. Claro que se essa investigação apontar a fraude, é bem possível que a oposição se una para entrar com esse pedido. A eleição do Corinthians sempre foi muito estranha, aquela coisa de eles votaram em iPads e tal, é sempre uma coisa meio esquisita. Acho que vale a investigação, vamos esperar aí. Acho que no primeiro momento não prejudica o Corinthians, além de arranhar mais ainda a imagem dessa diretoria. Mas o time em si, ao que parece, já há algum tempo é meio que blindado dessas questões de ainda bem, mas se você pegar ali, políticas, né? Tanto o Andrés que venceu a eleição contra os outros principais candidatos ali, né, a presidente, cara, só tem pilantra ali, velho. Deve ter tido gambiarra de tudo quanto é lado nessa eleição. Acho que se for botar essa eleição no microscópio ali, cara, bicho não sobra. O Bezerra da Silva, se gritar, pegar ladrão, não sobra um, meu irmão. Né? A gente teve aqui um podcast falando da eleição, né, com o pessoal da chapa. Sim. E eles explicaram um pouco do processo e tal, e já tava bem estranho. E uma coisa que eles deixaram muito clara é que, apesar de ser uma chapa pro Conselho Deliberativo, que justamente eu achei estranho que eles falaram, pô, a gente não apoia nenhum candidato. Por quê? Porque a gente acha todos picareta. Eu falei, pô, faz sentido, né? Então, pelo menos a chapa teve a coerência e ele falou, não vamos apoiar nenhum candidato. Beleza, é isso aí. Então, Gibson, chegou aquele momento, o seu momento de brilhar neste podcast. Lembrar todas as 6 redes sociais. Lembrar as nossas redes sociais, por favor. Depois que eu memorizei que eram 6, começou a ficar mais fácil, sabia? Quando eu ficar falando começar incluindo umas novas e tal. 3 não lembro nem se eram 5, 6, né? Mas mesmo assim já errou algumas vezes. Então vamos lá. Mano. Então, deixa de ver. A gente tá ao vivo em 2 hoje. No Instagram e no Facebook, ó. Duas. Fora isso tem o SoundCloud, o iTunes, o YouTube e o Instagram. O Instagram eu já falei. Não, falta um. Peraí, não fala. Twitter. Falta o Twitter. Aí. É que é diferente o Twitter. Como é que é? É que eu não gosto de Twitter, não uso. Como é que é? Então, no Twitter, em todos eles querem mandar corintiana com TH, obviamente. Só no Twitter querem mandar Timão. É isso aí. E o e-mail da Irmandade quer mandar corintiana@outlook.com. É isso aí. Manda um e-mail pra gente. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação. Volta o futebol de verdade, Agora volta o futebol de verdade. Volta quem? Futebol raiz. Chega de futebol Nutella. Volta o Corinthians. Quarta-feira tem Coringão. Sem VAR, sem nada. E aí o coração vai bater mais forte. Não é com VAR, é sem VAR. sem VAR. Vale mais Corinthians e Botafogo na quarta-feira do que Brasil e Bélgica nas quartas de finais. Porque é França e Croácia, bicho. Eu quero ver o Coringão. Eu quero ver o Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Até semana que vem.